Olá! Estamos começando agora o projeto Caminhos na Dança. Esse projeto é realizado pela Escola Municipal de Dança de Macaé, através da Secretaria de Cultura de Macaé e a Prefeitura de Macaé. O projeto tem o intuito de trazer convidados para um bate-papo sobre os possíveis caminhos profissionais na dança. E você, deseja ser um profissional em dança? Você já ouviu falar de dança moderna? Estamos começando hoje a nossa terceira live do projeto Caminhos na Dança. E antes de começar, antes de a gente chamar essa convidada maravilhosa que a gente tem hoje na live, eu queria saber quem é que está por aí, vai dando uma boa noite, galera, os alunos da escola, os professores, a galera que vem acompanhando a gente nas outras lives. Que linda, a Claudinha já está aí. E eu queria pedir para vocês seguirem lá no Instagram e no YouTube as redes sociais da Secretaria de Cultura de Macaé, as minhas redes sociais. Isso, ai que lindos! Que legal, gente. Que bom que vocês estão gostando. Então, hoje a gente tem um bate-papo muito especial sobre um assunto que eu gosto muito e eu sou muito apaixonada. E eu acho que ninguém melhor do que a Andrea Hall para vir conversar com a gente sobre dança moderna. A Andrea é uma bailarina maravilhosa, produtora, coreógrafa, pesquisadora em dança, premiada internacionalmente, que viram para conversar um pouquinho com a gente hoje. Vamos lá? Traz a Andrea aí para conversar com a gente. Olá, boa noite. Olá, Andrea, boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Por aqui tudo bem, bastante frio. Aqui também tá muito frio. Tá bem. E aí, vamos lá, vamos bater um papo Vamos lá, moderno. conversar um pouquinho sobre dança moderna. Para a gente começar, eu já queria agradecer imensamente pela sua presença aqui. Eu fico muito honrada de estar batendo esse bate-papo com você hoje, porque eu te admiro muito como professora, já fui sua aluna e eu sinto muito orgulho disso. E te admiro muito como bailarina e como profissional, então eu já quero agradecer em nome da escola, em nome da direção da escola, a sua presença aqui, que para mim está sendo assim muito incrível. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, assim, acho que esse tipo de iniciativa de live, de publicidade, de promoção, sempre eu agradeço a oportunidade, assim, eu fico muito feliz toda vez que me convidam para falar sobre dança moderna, porque a gente sabe que é uma seara da dança, né, que não é muito falada no Sim, Brasil, que tem muito pouco, muita pouca representatividade nesse país, assim, e é uma das bases. Eu não vou dizer que a base, porque não diria isso jamais, mas assim, é uma base bem relevante do que a gente entende hoje por dança contemporânea. sim, Então, assim, os bailarinos da contemporaneidade, eles precisam beber na fonte da dança moderna, sim, até para que eles possam ter o domínio de técnicas sistematizadas que precederam o que se entende por dança contemporânea e que alimentaram demais a dança contemporânea, entendeu? Então, queria agradecer muito assim o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, né, que é um trabalho longo, extenso, já de muitos anos, que é a questão da difusão das técnicas de dança moderna no Brasil, e é sempre um prazer para mim estar falando sobre isso. então, vamos começar um pouquinho falando sobre a história da dança moderna, né? Porque eu acho que fica um pouco, eu acho que para o grande público, né?
vamos tentar contextualizar historicamente aonde está a dança moderna. Em que momento da história ela aconteceu, assim? E quais são os nomes principais da dança moderna? A dança moderna, ela já tem mais de 100 anos, né? O Uhum, que é impressionante que as pessoas não saibam, né? Que é uma coisa que não é, uhum, ninguém está tirando nenhum coelho da cartola, né? A dança moderna, na verdade, já tem até mais de um século. A gente está falando isso de virada do século XIX para o século XX. uhum, Os primeiros movimentos que se opuseram à estética do balé clássico, né? E o balé clássico também é uma dança vinda da corte e que tem mais de 4 séculos de existência, né? Então, aí isso nessa virada do século XIX para o século XX, em que ainda havia o romantismo, né? Estavam no auge do romantismo, tanto que na era do balé clássico é onde você encontra os balés românticos, né? La Sylphide, aquelas tragédias Tchaikovsky, né? Lago uhum. dos Cisnes, tudo data mais ou menos desse período aí, que é o período romântico do balé. Então, logo após esse período romântico, você entra com essa virada, né? É o final do século XIX, já o iniciozinho do século XX, em que você vê artistas, né, que são chamadas as vanguardas, né? Artistas de vanguarda, que começam a questionar esteticamente, mas não só o balé, não é só na dança que isso acontece em todas as searas da arte, né? Você vê isso Sim. na música, você vê na escultura, você vê nas artes visuais, e na dança você tem também um movimento que começa junto com um movimento de questionamento da sociedade, e principalmente do papel da mulher na sociedade, Sim. né? E aí você tem figuras como a Isadora Duncan, que é nascida em 1877, 1877. Ela é falecida em 1927. Daqui a pouco vai fazer 100 anos do falecimento da Isadora. Então, para você ver como é uma história antiga, né? E a Isadora Duncan, ela é considerada assim a mãe da dança moderna, mas não é a mãe da dança moderna necessariamente, porque não é só a Isadora. Existiram mulheres que precederam a Isadora, né? E a gente vai falar de uma mulher chamada Loie Fuller, que vai para a Europa, porque naquela época a Europa era considerado assim o centro cultural do mundo. Os Estados Unidos eles ainda eram muito rurais e não tinham uma cultura muito desenvolvida, né? Nesse momento, assim, as artes cênicas nos Estados Unidos elas eram pautadas por teatro de revista, por, enfim, variedades, né? Muito entretenimento, mas assim com pouquíssima excelência técnica, muito mais realmente burlesco, né? Muito mais de entretenimento. E a dança realmente ela não era altamente profissional, né? Uhum, Não tinha contornos, nem no balé. Eu não tô falando nem no balé. O balé ele tinha uma excelência na Europa e depois ele foi para a Rússia. Ele da Europa, né? Ele surgiu na França e aí ele foi para a Rússia, né? Com alguns uhum, mestres que foram para a Rússia e lá encontraram uma estrutura propícia, né, dentro com os czares, né, eram os mecenas para que o balé chegasse assim às grandes instituições como o Kirov e o Mariinsky, né, que é o Teatro São Petersburgo e o Bolshoi de Moscou. Mas isso tudo era com dinheiro dos czares. Então, assim, você só tinha um balé de alto nível na Rússia e na Europa, né? Fora isso, nos uhum, Estados Unidos, a expressão da dança americana no início do século XX era muito amadora ainda, né? Então você tem assim alguns artistas, por exemplo, a Loie Fuller, que era americana,
E a própria Isadora Duncan era americana, ela é nascida em São Francisco, elas encontraram o apogeu artístico delas na Europa. Elas Uhum. saíram dos Estados Unidos e foram para a Europa, porque foi lá que para elas é que virou a chave. Tanto que essas vanguardas artísticas surgiram na Europa, né? Uhum. Nas artes cênicas, enfim, na pintura, na escultura, foi o berço dessa revolução cultural foi na Europa. Então a Isadora saiu muito jovenzinha, ela ainda trabalhou em teatro de revista. Ela saiu da Europa, perdão, dos Estados Unidos e foi para a Europa. E ela chegou na Europa, assim, quase na virada, né, do século para o século XX. Ela foi naquela grande exposição mundial de 1900, que ela esteve. Então, ali era a feira de 1900, foi a feira que reuniu cultura, ciências, foi um grande evento, Uhum. marcou a virada do século XIX para o século XX. E ali a Isadora também visitou muitos museus, ela foi para a Grécia, ela foi beber assim, no nascedouro da civilização ocidental e se inspirou nos vasos gregos, na mitologia grega, no paganismo, e resolveu adotar isso como estilo de vida para ela. Assim, Uhum. não era só um personagem, a dança da Isadora, na verdade, no início, talvez fosse um pouco estilizada, sim, com aquelas túnicas, mas aos poucos, assim, ideologicamente, ela era uma mulher ela quebrou paradigmas e padrões Sim. da sociedade. E foi uma mulher, né? Para uma mulher, exatamente, uma mulher que falava o que queria, era uma mulher que não estava, como eu vou dizer, ela teve vários relacionamentos, ela não quis se casar, ela casou, mas ela teve filhos sem se casar, ela era uma mulher, assim, ela é uma das inspirações para o movimento que a gente chama movimento sufragista e que se converteu no movimento feminista depois, né? Então, assim, a Isadora Duncan, ela virou uma personalidade não só para dança, mas assim, para as mulheres, ela virou uma personalidade para as mulheres. Ela é assim o sinônimo da liberdade da mulher. Então, assim, isso Sim. é muito importante quando a gente fala dessa Hum. mulher. E mais do que isso, eu acho que assim existe uma coisa que permeia um pouco, não só a Isadora, depois a gente vai ter uma pessoa que faz um trabalho parecido com esse nos Estados Unidos, que é a Ruth Saint-Denis, que a gente chama da primeira linhagem da dança moderna. Uhum. São mulheres que nasceram em 1870, na década de 70 de 1800, não na década de 70 de agora, mas na década de 70 de 1800. Ruth Saint-Denis, Loy Fuller, que nasceu um pouquinho antes, Ruth Saint-Denis e Isadora Duncan. Essas três mulheres a gente considera como as mães da dança moderna. Eu não posso dizer que é Uhum. só a Isadora. A Isadora foi a que ficou mais famosa. Porque ela era uma solista, porque ela virou uma estrela na Europa, ela foi para a Uhum. Alemanha, ela teve escola em Paris, ela teve escola na Alemanha, e por último ela teve escola na Rússia. É, Uhum. mas assim, ela foi a pessoa que ficou mais famosa como solista, ela virou uma estrela da ópera de Bayreuth, que é na Alemanha, ela dançava as peças de Wagner, ela teve um relacionamento com um grande encenador, que é o Edward Gordon Craig, que é o pai da cena moderna, é o pai da cena teatral moderna, ele era um dos maiores diretores de teatro do início do século XX, chama-se Edward Gordon Craig. Esse era o pai dos filhos da Isadora. Então, assim, ela obteve muita fama por conta, enfim, da personalidade dela, enfim, ela era uma mulher muito graciosa, e ela fazia alguma coisa que ninguém fazia, era uma mulher que andava de túnica, ela andava de pé descalço, ela não usava espartilhos, então era um escândalo para a época e tal, mas ainda assim, isso é uma coisa que vai permear essas mulheres, é que elas tinham um aspecto devocional para a dança e para a arte. Então, assim, esse aspecto é muito importante, assim, a gente colocar.
porque ela não chocava a sociedade de uma forma, como é que eu vou te dizer, vulgar, no sentido de buscar a vulgaridade para chocar a sociedade. Ela chocava a sociedade porque ela pregava a liberdade dela de ser, entendeu? E não porque ela quisesse provocar através de uma vulgaridade. Pelo contrário, elas eram devotas da espiritualidade, não cristã, né? Nenhuma delas era cristã, mas elas eram pagãs. Então, assim, e isso não quer dizer que você não seja espiritual, né? Elas eram devotas do paganismo, elas acreditavam nos deuses, elas acreditavam também, a Ruth Saint-Denis, principalmente, que funda depois a Denis Shaw School, que realmente uma das escolas, é o nascedouro da dança moderna nos Estados Unidos, é a Denis Shaw School, com a Ruth Saint-Denis e o Ted Shaw, da onde vai sair a Martha Graham, da onde vai sair a Doris Humphrey, que é a mentora do José Limón. Ali é o nascedouro da dança moderna americana, na Denis Shaw School, com a Ruth Saint-Denis. Só que a Ruth Saint-Denis, ela era ligada à cultura do Oriente, né? Que ela estilizava, tá? Ela só vai visitar o Oriente muito depois. Ela, quando começou, ela estilizava a cultura egípcia, a cultura hindu, a cultura, né, indiana, e tudo aquilo porque os Estados Unidos eram um porto, né? Eles eram um grande porto, onde tinham vários imigrantes, onde vinham muitas especiarias. E ela, logo no início do século XX, ela viu um cartaz de cigarro, olha isso, com a deusa Isis, no cartaz de cigarro. E ela olhou e falou assim, eu quero me converter nisso, eu quero isso. Ela nem sabia o que era. Ela viu aquela deusa pintada num cartaz de comercial de cigarro. E ela fazia burlesco naquela época, como todo mundo ali fazia burlesco, fazia vaudeville. Só que aquilo ali não era o que ela queria, ela não se sentia respeitada enquanto artista, ela se sentia vazia. E engraçado, né, que o burlesco, sim, é um estilo que trabalha exatamente com o entretenimento, com a sensualidade, não vou dizer, porque burlesco comparado com hoje em dia não é nem vulgar, né? Hoje em dia é vulgar. Se você pegar burlesco hoje em dia é até chique, né? Porque para você ver a decadência da nossa sociedade. A nossa sociedade decaiu tanto que as pessoas hoje em dia absolutamente vulgares, se você coloca um burlesco, o burlesco chega a ser assim o auge, né, o auge do requinte, mas é verdade, né? Vai comparar. Sim, eu concordo com você. O burlesco chega a ser requinte, imagina. Agora, naquela época, o burlesco era, assim, considerado, era um entretenimento vulgar, e aquilo não preenchia essas artistas. Então, interessantemente, eu acho isso um aspecto muito interessante, que as três, né, a Loy Fuller menos, mas principalmente a Isadora e a Ruth Saint-Denis, elas têm essa pegada espiritual, mas não é espiritual, cristã, bíblia, nada disso. É o espiritual da conexão do ser com algo maior do que ele, com o espírito, com uma devoção. E aí isso elas foram beber na fonte. A Isadora na mitologia grega, nas deusas e no paganismo. E a Ruth Saint-Denis foi para o Oriente, e ela foi para, enfim, para a Índia, e aí ela criou, porque ela lia, né, ela foi buscar informação nos museus, nos livros, sobre o que deveria ser a civilização egípcia, fenícia, ou sei lá o quê. E o marido dela, o Ted Shaw, que é o cara que faz com ela essa escola, a Denis Shaw School, que é uma escola que foi consolidada em 1914, 1903, 4, muito no início do século, né? Ele era um cara que gostava da parte
folclórica que se estruturou nos Estados Unidos, através do México, né? Então você tem o folclore mexicano ali, e você também tem uma pegada flamenca, então ele gostava do folclore, e além disso, dos índios, como a gente fala, dos nativos daquela terra, Sim. né? Sim. Dos pele vermelhas, enfim, daqueles índios dali, né? E ele buscava essa temática para as coreografias dele. Então, eles fizeram uma companhia muito famosa nos Estados Unidos chamada Danny Shaw, e que fazia excursões nos Estados Unidos, e eles tinham essas duas temáticas, né? A gente via tanto os que eles falavam, o espiritualismo da Ruth Saint-Denis, com coreografias como Incenso, Rada, que é tudo muito místico, né? Quanto coreografias muito folclóricas, que eram as do Ted Shaw. E aí, nessa pegada dessa escola, você tem pessoas que saíram de lá, que compõem a segunda geração de pioneiros da dança moderna, como Martha Graham, né, que entrou ali, foi aluna da Danny Shaw School, Charles Weidman e Doris Humphrey. E a Doris Humphrey ela tem uma importância enorme na dança moderna também, porque é uma pessoa que desenvolve o princípio de queda e recuperação na dança, e que depois vira mentora do José Limón, que é um mexicano que migra para os Estados Unidos e que hoje em dia, assim, é uma das técnicas mais reverenciadas da dança moderna, é a técnica de Limón. E ele bebe dessa fonte da Doris Humphrey, que era a grande mentora dele, e que foi aluna da Ruth Saint-Denis, da Danny Shaw School. Já a Martha Graham, ela foi da Danny Shaw School, mas ela ficou muito mais ligada ao Ted Shaw, porque ela virou a partner dele, né? Ela começou a dançar com 22 anos, ela começou a dançar tarde, né? Mas ela ficou 10 anos na Danny Shaw School, ela era muito talentosa, e ali ela virou logo partner do Ted Shaw nas turnês. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sido influenciada também por essa parte espiritualizada da Ruth Saint-Denis. É óbvio que sim, a gente vê isso no trabalho dela. Porque a Martha, o trabalho da Martha Graham, ele tem o aspecto devocional, no sentido, e o dela é interessante porque ela quer honrar o corpo, né? Ela sai lá da Danny Shaw School em 1922, mais ou menos, 20, não, eu não diria nem 22 ainda, ela sai de lá em 1924, 25, algo assim, e vai para Nova York, porque depois de 10 anos ela foi incentivada pelo pianista, e na verdade era o professor de composição coreográfica, que é o Louis Horst. Louis Horst, ele era o professor de composição coreográfica da escola da Ruth Saint-Denis, mas ele era um cara visionário, e também estava ligado nos movimentos de vanguarda, ele também era compositor, né, musical, ele era um pianista. E aí ele falou para Martha, você é muito mais do que essa escola, você vai para Nova York, essa escola era na Califórnia, e ela falou, você tem que ir para Nova York, porque dentro dos Estados Unidos, o polo aonde as coisas aconteciam artisticamente era Nova York. Isso sempre foi, era um pouco de chegada também, mas era o centro nervoso dos Estados Unidos, sempre foi e até hoje é o centro nervoso dos Estados Unidos, é Nova York. E ali realmente é o berço, é o nascedouro da cultura, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada, né? Teatro, museus. É claro que você tem isso em todas as capitais hoje em dia dos Estados Unidos, umas outras mais, outras menos, mas a Nova York ainda continua sendo o polo do teatro, da dança, de companhia. É realmente uma capital americana em que a cultura é bem mais sofisticada. E as coisas estavam acontecendo lá, e não na Califórnia. A Califórnia começou a ficar muito voltada para o cinema, né? Porque também o cinema é uma coisa que acontece no início do século XX.
o cinema mudo e depois você tem o cinema falado, mas o cinema mudo é uma coisa que também já está no final do século XIX para o século XX. Então, assim, a Califórnia, ela vira também, ela fica muito voltada para a produção do cinema, que é uma máquina, é uma indústria que vai movimentar, até hoje movimenta, os Estados Unidos, que é essa indústria cinematográfica. Então, assim... O mundo estava se transformando, né, naquele momento. Exatamente. Então, assim, eu acho que ali nos Estados Unidos, assim, existe uma divisão, né? O teatro acaba indo para Nova York, né? O pessoal do teatro, dança, tarará, acaba indo para Nova York, e as pessoas que ficam para trabalhar, para servir a indústria do cinema que estava se estruturando naquele momento, fica mais na Califórnia, né? Então, o Louis Horst convence a Martha Graham a ir para Nova York para ela sair um pouco da mesmice da Ruth Saint-Denis. Ela falou, senão você vai ficar a vida inteira sendo a sombra da Ruth Saint-Denis, você não vai, você é artista, você tem que buscar a sua expressão, né? E aí ela parte para Nova York com ele se converte no grande mentor dela, né? Ele é o mentor artístico da Martha Graham, e ela, enfim, a partir de então ela vai buscar a vida dela, e ela é uma pessoa, assim, ela revoluciona. A dança no mundo existe antes e depois da interferência da Martha Graham. Ela é um dos personagens, assim, mais significativos da dança moderna, não só da dança moderna, da dança mundial. Sim. É a Martha Graham, entendeu? Inclusive para atores, muitos atores fizeram a técnica dela, estudaram a técnica dela por conta da expressão corporal. Então, assim, ela é uma mulher que usa o subconsciente, ela usa as expressões mais genuínas do ser humano, os sentimentos, as expressões, e ela tem frases espetaculares, né? Como Movement Never Lies, que é o movimento nunca mente. Outra que é maravilhosa é Dance is the Hidden Language of the Soul, que é a dança é a linguagem escondida da alma. Então, assim, as frases da Martha Graham são espetaculares. E ela é uma mulher que teve a sorte, né, de viver muito. Ela morreu em 1991, aos 96 anos de idade, e ela tem uma trajetória artística de mais de 75 anos de companhia. Nossa. A companhia dela foi fundada em 1926, ou seja, a gente está perto de celebrar o centenário de fundação desta companhia, e é a companhia de dança moderna mais antiga em atividade no mundo. Então, ainda assim, funciona em Nova York? Sim, mesmo após a morte dela. Ela tem a escola, né, de formação, onde eu fui estudar, onde eu me formei, e a companhia, ela tem duas companhias. Eles têm a companhia jovem, que é o Graham 2, que é a estudantil, né, e tem a companhia principal, que é a Martha Graham Dance Company, que ainda está em atividade, a escola está lá, a escola está em pleno funcionamento, servindo as pessoas ao longo de todos esses anos. É óbvio que assim, ela também consolidou uma técnica, né? É muito importante colocar que não só, é só coreografia, só dança, não. O mais importante, uma das contribuições mais importantes da Martha Graham para a dança é a sistematização de uma técnica de formação de bailarinos. Então, a técnica de Graham é um vocabulário e é uma técnica sistematizada que forma bailarinos desde a década de 20 até hoje, há quase 100 anos. E é muito louco, eu fico louca quando você vê que isso no Brasil as pessoas não sabem. Como? Gente, como? Eu não estou tirando o coelho da cartola, eu não estou inventando moda, então, tipo, é uma coisa que daqui a pouco faz 100 anos, 100, um século. E as pessoas não sabem, nunca ouvi falar, não sei, nunca ouvi, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu acho que em termos artísticos, em termos de dança, a gente precisa tá mais como é que eu vou te dizer? Dentro do mundo, né? Parece que a gente vive numa realidade paralela, parece que você vive numa fenda temporal
em que você tem o balé aqui no Brasil foi muito bem consolidado, isso sim, Sim. e vou colocar que ele foi consolidado na Segunda Guerra Mundial, é que o balé no Brasil foi consolidado. Na verdade, a dança no Brasil, até a Segunda Guerra Mundial, ela era tão amadora quanto qualquer outra coisa. Eu falo de dança acadêmica, não estou falando de dança folclórica, que é outra Uma vertente muito grande. seara. E também não estou desmerecendo, antes que venha o discurso de decolonialismo, blá blá blá, não, ninguém Uhum. está desmerecendo nada, ninguém está falando nada. É bom sempre colocar isso, que as pessoas têm muitas Sim. suscetibilidades. Se você fala, as pessoas logo se inflamam. Não, mas é colonial, eu não estou falando nada disso. Não estou desmerecendo a dança popular, não estou desmerecendo a dança folclórica. O Brasil tem folclore riquíssimo, diverso, mas eu estou falando de dança acadêmica e profissional acadêmico, vamos colocar Uhum. assim, né? Técnicas sistematizadas, enfim, progressão pedagógica e tudo isso, né? Então, assim, a dança no Brasil, até a década de 30, 40, era uma dança Uhum. super, assim, amadora, né? A gente aqui não tem um livro muito bacana que já não tem mais disponível, que até é de um autor brasileiro chamado Eduardo Sucena, que é a dança teatral no Brasil. Uhum. Era um volume que eu comprei há muitos anos, acho que era da Funarte, era uma coisa assim, muito antigo, assim, é um título, é um livro espetacular, um autor já falecido, Eduardo Sucena, que fala sobre o desenvolvimento da dança teatral no Brasil. Então, realmente, a dança no Brasil, ela começou a ter uma estruturação profissional, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando você tem vários profissionais que vieram fazer um turnê aqui, entre eles a dona Tânia, que foi minha professora de balé, Tatiana Lescova, que veio parar aqui por causa da Segunda Guerra. Porque Uhum. a Europa estava toda em guerra, eles vieram no navio fazer turnê e não puderam voltar. Durante 5 anos, vários profissionais do balé russo, eles foram ou para os Estados Unidos ou eles vieram para o Brasil, ou não falo Brasil, mas a América do Sul. A dança na América do Sul se consolidou profissionalmente, as escolas de balé clássico, tudo isso, com a vinda de todos esses profissionais dessas companhias de balé da Europa, que, fugindo da guerra, vieram parar aqui e não puderam voltar. Uhum. Aí você tem o balé na Argentina, você tem o balé no Paraguai, no Uruguai. Se você for olhar quem são, as pessoas são russos. É tudo do balé russo e fugido da guerra que veio para Aham. e ficou aqui. Então, aqui no Brasil, a gente tinha a dona Tatiana Lescova, a dona Eugênia Feodorova, enfim, Berta Rosanova, todas elas que formaram, são as grandes formadoras do balé clássico Uhum. no Brasil. Uma pessoa que saiu um pouco dessa linha do balé clássico foi a Nina Verchinina, russa, do balé russo, mas que veio para cá e usou um convite da dona Tânia, a primeira russa realmente que se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e que mudou a cara da dança no Brasil foi a Tatiana Lescova, foi a dona Tânia, que realmente ela que estruturou o Teatro Municipal do Rio, ela que estruturou aquele corpo de baile. Antes dela tinha uma outra russa, que é a Maria Oleneva, russa, que hoje aquela escola estadual de dança lá aqui do Rio de Janeiro, a Escola Uhum. Estadual de Dança Maria Oleneva, que é uma russa, que também todas pertencentes a esse balé russo fugido da guerra. Então, assim, Uhum. essas mulheres é que estruturaram a dança no Brasil, né? Então, se não fosse a Segunda Guerra, eu não sei se nós teríamos uma dança estruturada, profissional. Esse é o trabalho delas, né? Só que o Uhum. que elas trouxeram para cá foi o balé, principalmente. Então, o balé clássico no Brasil, ele é muito bem estruturado, muito bem estruturado. Logo Sim. depois disso, você tem alguns profissionais que estabeleceram um movimento de dança moderna, como a Nina Versinina, aqui no Rio, René Gumiel, que era uma francesa também vinda da guerra para cá, que aí trouxe uma coisa expressionista muito para São Paulo. Enfim, tem várias. A escola de dança da Bahia, né, a UFBA,
É uma escola que se estabeleceu em 1956, é o nosso primeiro curso Universitário. universitário de dança, e foi pela Bahia. A Bahia é uma escola revolucionária, sim, foi a primeira, Uhum, entendeu? Ela é uma escola que sai na frente, vanguardista, só que lá, e é uma escola de dança moderna, né? Engraçado isso, uhum, é de dança moderna, só que é de dança moderna da linha expressionista, da linha que veio do Laban, do Curtius, uhum, da Mary Wigman, que é o expressionismo alemão. A primeira diretora da escola da Bahia, em 1956, chama-se Anka Rudska, que é europeia, e logo depois que ela ficou só no início da fundação da escola, mas a pessoa que realmente sistematizou o curso da Bahia foi o Rolf Gelewski, que era um alemão que estudou com Curtius, que é um discípulo do Laban. Então, uhum. esse alemão ele é que foi o grande estruturador da escola da Bahia, né? E que eu agora na pandemia, felizmente, eu estou fazendo Uhum. mestrado lá, né? Eu estou fazendo Que mestrado incrível. online. Eu não poderia, talvez eu não conseguisse fazer presencial, mas por conta da pandemia eu tô fazendo meu mestrado de dança na Federal da Bahia, está sendo maravilhoso para mim, assim, tá fazendo esse mestrado nesse momento péssimo, nesse momento que Conflituoso. a gente está tendo que se reinventar, Luiz. Sim, muito. Eu acho que pessoas que sejam comprometidas e que trabalham, a gente consegue se reinventar. Então, assim, eu posso dizer que meu comprometimento com a dança é altíssimo, sempre foi, já de muitos anos. Eu comecei a dançar com 5 anos. É, me Isso é pro- muito visível no seu trabalho. eu tenho mais de 30 anos de dança. Então, assim, eu comecei a dançar aos 5, eu me profissionalizei aos 15. É, comecei a lecionar aos 15, né? Fiz faculdade, eu não quis fazer faculdade de dança, porque eu achava que naquele momento as faculdades não eram, não me satisfaziam Uhum, no momento. Procurei fazer artes cênicas, porque eu queria saber mais sobre arte, de qualquer maneira. Eu achei que talvez eu pudesse ser atriz. Eu não gostava de balé, eu gostava mais de jazz, mas assim, eu até descobri a dança moderna, eu não tinha me encontrado na dança. Na verdade, eu só fui descobrir a aham, dança moderna quando eu estava começando a faculdade de artes cênicas. Foi aí que eu fui descobrir a dança aham, moderna. Eu já estava quase desistindo da dança, uhum, eu achei que eu fosse ser atriz, mas quando eu desisti, quando eu conheci a dança moderna, eu falei, é isso, eu encontrei. Obrigada, Priscila. O mestrado está sendo mais uma conquista para mim. Há muito tempo eu queria fazer, mas eu queria fazer uma coisa que realmente me interessasse, assim. Demorei muito para fazer mestrado, até porque aham. eu não me sentia qualificada ainda para fazer mestrado. Eu acho que a gente, para fazer um mestrado, a gente tem que ter experiência de vida, né? Não dá para você sair da graduação e já fazer mestrado, doutorado, não sei o quê, e você não viveu, você não teve nenhuma experiência profissional, assim, não dá. Exatamente. Porque aí você Andréia, fala, diga. não, eu queria saber um pouco mais como foi o seu encontro com a dança moderna, mas antes de você responder essa pergunta, eu queria que o pessoal aí da live entrasse nesse bate-papo também, mandasse perguntas para a gente, aproveitasse aqui a presença da Andréia e mandasse perguntas para ela. E eu queria trazer você dançando, para as pessoas conhecerem um pouquinho o que é esse movimento de dança moderna no corpo. Então, eu vou pedir para colocar aí para a gente o vídeo do Du, da Andrea, que é muito bonito, para a gente conhecer um pouquinho no corpo o que é esse movimento da dança moderna. Se juntos oramos
Tirei meus olhos pra tomar esconda, agora nunca acabei de partir. Toda vez que eu assisto você dançando, eu tenho a sensação de que eu tô vendo a Marta dançando assim. É muito. É de verdade, isso é muito incrível. Eu acho que a dança moderna, ela tem uma coisa que torna a dança muito visceral, muito intensa. É. E você traz isso de uma forma muito, muito divina. E eu queria saber, Andréia, qual foi o momento da sua vida que se deu esse encontro? Como foi esse encontro? Você contou um pouquinho que foi lá, você estava na faculdade. E É, como foi esse encontro? Como é que você se formou? eu estava começando a faculdade. Eu comecei a dançar com 5 anos, como eu te falei, 5 anos de Uhum, idade. A minha tia era dona de uma escola, de uma academia. uhum, Era uma academia que tinha tudo. Tinha, enfim, tinha ginástica, musculação, aquilo tudo, e também tinha uma parte de dança, né? E nessa parte de dança tinha balé, jazz, sapateado americano, enfim, tudo. Toda dança folclórica, dança flamenca, dança cigana. Então, assim, eu passei a minha infância. Eu era bailarina de concurso, né? De concurso, festival. Na minha época, eu comecei a dançar nos anos 80. Eu comecei a dançar em 1983. Então, assim, aos 5 anos. Então, assim, na minha época, nos anos 90, assim, até antes dos anos 90, né, 80, final dos anos 80, era muito festival, eu não tinha, a minha vida é uma vida muito diferente, assim, da maioria das pessoas. Eu não tinha uma vida, nunca tive vida social, não existe isso. A minha vida era ir para o colégio, eu saía do colégio já com marmita, já com fazendo coque. Eu também, essa escola que eu falei, que eu citei, que é a Escola de Dança Maria Oleneva, que era uma escola estadual de balé, uhum, eu fui aluna da Maria Oleneva, de balé. uhum, Eu queria ter uma formação também. Então eu saía do meu colégio de marmita, já ia fazendo coque, já comendo marmita, dali eu tinha aula de balé, eu saía daquele balé ali, eu já ia para a academia da minha tia e dali eu fazia aula, cara, até a noite, e aula, ensaio, e o dever de casa do colégio eu fazia na hora do recreio, para adiantar o recreio, em vez de ficar uhum, brincando com as pessoas, perdendo meu tempo brincando. Eu não me sentia com a idade das mesmas pessoas, eu sempre me senti muito mais velha do que as pessoas com quem eu convivia, e eu tinha muito foco, eu era muito focada. Então, assim, uhum, eu falei, eu não vou perder, eu preciso desse tempo do recreio, em vez de ficar perdendo meu tempo no recreio, eu, tipo, comia na mesa e mandava ver nos exercícios, no dever de casa. Eu falei, vou adiantar logo esse dever de casa, porque a minha vida, na verdade, começava na hora que eu começava a minha dança. Essa era a hora que. Ali no colégio, era como se eu estivesse pagando penitência. Assim, eu falei, bom, eu tenho que fazer, né? Eu me sentia pagando penitência ali, odiava, eu prestava muita atenção para poder não ter que estudar e para eu passar, para não ficar de prova final e não reprovar, para poder acabar logo. Então eu sentava uhum, fila, eu só tirava nota alta, mas não porque eu achasse o máximo querer tirar nota, porque eu queria sair dali o mais rápido que eu pudesse. Porque, na verdade, o que me acendia, o que me assim, me iluminava era a dança. Era na hora que eu botava assim, fazia meu coque, começava a me arrumar para dança, era ali que,
sabe assim, o meu olho brilhava, era aquilo que era a minha vida. Então, assim, e as apresentações, os grupos, a minha tia sempre botou a gente para competir, ela adorava, ela fez um. Aham. Eu falei muito da dança folclórica para você, porque eu fiz parte de um grupo folclórico infantil. A gente Uhum. aprendia, olha que legal, a gente aprendia as danças de todas as regiões do Brasil. Lá do sul, suíte gaúcha, Ah, e com isso a gente tinha um grupo que assim, a gente aprendia sobre história e geografia daquela região, uhum. através da dança folclórica. Então eu acho um absurdo que as escolas de hoje não tenham dança folclórica brasileira. Tinha que ter. Isso é uma coisa que tinha que ter nos currículos para criança, é É, dança folclórica brasileira, que aí você pode fazer interdisciplinaridade, multidisciplinaridade com professor de geografia, com professor de história, e fazer tem. conteúdo de dança, da dança daquela região, e aprender sobre a história e a geografia e por que aquela dança surgiu, porque foi assim que eu aprendi, e eu achei uma vivência maravilhosa, assim. Não só eu, como os meus irmãos. Os meus irmãos faziam dança folclórica. Eu dançava, Sim. meu par era o meu irmão. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Isso como criança, você ser criança e você ter essa educação artística Múltipla, é né? maravilhoso, né? Aí, bom, Sim. eu fazia muito balé, só que eu não gostava muito de balé clássico, assim, não, eu tinha gostar, fazia aula bem, me esforçava, mas não era minha o balé. Naquela época, nos anos 80, a gente dançava muito jazz, e eu gosto de Uhum. jazz, até hoje eu adoro jazz, o lyrical jazz, né? Mas ainda não era o que eu queria, e eu já estava um pouco desanimada, eu estava com muita lesão, eu sempre fui muito flexível, eu já estava meio triste, eu já estava quase pensando em desistir quando eu fiz um curso de dança moderna no Rio. E aí eu falei, me interessou por causa da técnica, Uhum. por causa da estrutura pedagógica, e não era balé. E aí eu me interessei muito. Eu falei, vou dar mais uma chance, eu acho que é isso aí. Aí continuei Hum. fazendo faculdade, como eu entrei na Unirio, eu fazia teatro, eu era muito nova. Eu entrei na faculdade com 17 anos, é muito novo. Eu me formei na faculdade, eu tinha 21. O que você faz com 21 anos? É muito. Como é que uma pessoa sai com 21 anos e vai querer fazer mestrado? Sabe, assim, Sim. não tem. Tem gente que faz, né? Mas enfim, eu com 21 anos eu queria mais era dançar. Eu queria me jogar na Aham. dança, mas eu fiz faculdade de teatro. Dentro da faculdade de teatro, eu também eu vi que não era bem o que eu queria. Eu falei, ai, eu não sei se eu quero ser atriz. Aí eu comecei a voltar para dança, querer mais dança moderna. Então, assim, Uhum. aí eu vi que eu tinha que ir para Nova York mesmo, assim, desde pequena eu queria ir para Nova York, eu tinha que ir para Nova York, só que a minha família não tinha dinheiro, e, e nessa época, assim, eu terminei a faculdade, eu ainda tentei trabalhar aqui no Rio, trabalhei em companhia, mas aqui no Rio não tem muita coisa, né, de dança Sim. moderna, né, a companhia de dança moderna que eu dancei era de uma academia, era um grupo de uma academia que você praticamente pagava para dançar, não tem profissionalismo aqui ainda nessa seara. E nessa época começou a surgir esse movimento de dança contemporânea. Nessa época, Uhum. nos anos 90, começou essa história de dança contemporânea. E aí eu fui percebendo que as pessoas começaram a querer entrar nisso. Daqui a pouco já não tinha mais aula de jazz, que a gente sempre fazia aula de jazz, daqui a pouco as aulas de jazz acabaram, as pessoas só faziam aula de balé, e aí começavam a se tacar no chão e fazer essas coisas esquisitas e não sei o quê, e eu achava aquilo ali não me dizia, e eu queria muito ir para Uhum. Nova York. Eu fui morar em São Paulo, teve uma época que eu fui morar em São Paulo, no final dos anos 90, já quase virando os anos 2000, eu fui morar em São Paulo, eu trabalhei no Balé Estágio uma temporada, é, e aí eu comecei a dar aula no Balé Estágio. Comecei a dar aula de Horton Based, que foi a primeira técnica que eu tive acesso, foi Horton. E aí, mas assim, baseado em Horton, assim, era um Horton, mas hoje em dia eu tenho muito mais domínio dessa técnica, Bagagem, né? muito mais domínio e muito mais aprofundamento nessa técnica do que naquele momento ali, mas Uhum. uma boa base, mas ainda assim eu já queria começar a dar aula, estudava, eu comprei DVD, o que a gente tinha era DVD, um CD, um livro importado, enfim, eu Uhum. estudar. E em São Paulo eu comecei a fazer também Graham, eu já tinha feito um pouquinho aqui no Rio, assim, muito superficialmente, mas em São Paulo
eu estudei com a Cláudia de Souza, que é filha da Penha de Souza. A Penha de Souza até faleceu, acho que ano passado, a Penha, com as filhas dela, elas tinham sido alunas da Ruth Rachou e da Vera Kúmpera, que foi a pessoa que trouxe a técnica de Graham para o Brasil na década de 60. A Vera Kúmpera, eu fiquei muito amiga da Vera Kúmpera, eu entrevistei a Vera Kúmpera antes dela morrer, e fiquei muito amiga porque eu fui atrás. Hoje em dia eu sou muito amiga da filha dela e da neta dela, né? Eu sou muito amiga delas. Mas eu visitei a Vera, fiz até um videozinho com ela depois, quando eu fui fazer um trabalho de mapeamento da dança moderna no Brasil. Eu queria entender por que não tinha mais dança moderna no Brasil. Onde estavam os pioneiros? Eu fui até Salvador, fui lá no Balé Folclórico da Bahia, fui conhecer o Zebrinha, que é um cara que estudou no Alvin Ailey. Fiz entrevista com um monte de gente de São Paulo e tal, para fazer. Eu ganhei essa bolsa de estudos da Rio Arte, que era uma fundação de cultura no Rio, para fazer esse trabalho de mapeamento. Foi, na verdade, aí que começou esse meu trabalho, esse engajamento mais sério com a dança moderna, né? Foi depois que eu voltei de São Paulo, e aí ganhei essa bolsa de estudos, e aí eu ganhei enfim, fui convidada em 2005 para ser assistente tradutora da última turnê da Martha Graham para a América do Sul. Eu fui convidada, a minha mãe tinha acabado de falecer nessa época, foi uma época péssima para mim, várias pessoas faleceram na minha família, e eu estava com bastante depressão, mas eu tinha acabado de fazer esse trabalho de mapeamento, e aí uma amiga da minha mãe, eu fui comunicar a ela sobre o falecimento da minha mãe e tal, ela ficou arrasada, e ela era do Teatro Municipal, né, e aí ela falou: Andréia, eu sei que você está fazendo alguma coisa de dança moderna, não é isso? Aí eu falei para ela do meu trabalho, ela falou: vou te dar um presente, então. A Martha Graham vai fazer turnê aqui, e aí eu vou indicar você para fazer assistência e tradução da companhia. E aí foi em 2005. Bom, me contrataram, né, eu já falava bem inglês e tal, e aí me contrataram para ser assistente tradutora do Kenneth Topping, do Ken, que vocês conheceu. Uau! Na verdade, o Ken, assim, foi um encontro muito feliz na minha vida, porque, assim, foi a pessoa que olhou para mim e falou assim: você tem que ir para Nova York. Aí eu falei: tô velha, eu já estava com 28 anos, eu estava achando que a minha vida ia acabar, assim, que eu ia ser a professora e ficar com a minha turminha, e não, assim, não tinha companhia que eu me encaixasse. Eu falei: acho que eu vou acabar abrindo uma academia e vou ficar por aqui, sabe? Sabe, assim, porque você se acha péssima, você se acha velha, a gente se acha, né? Enfim. Te entendo. Crenças limitantes, né? Sim. E aí essa pessoa chega para mim, eu fiz assistência à tradução dele e tal, e ele olhou para mim e falou assim: você tem que ir para Martha Graham. Eu falei: mas eu tô velha. Ele falou assim: você conhece bem a história da Martha Graham? Eu falei: eu li a respeito e tal. Não, você não conhece. Aí ele sentou e falou assim: aí essa história que eu contei para você agora, ele contou para mim. E ele falou: a Martha Graham começou a dançar com 22 anos. O auge da carreira da Martha Graham, ela estava com 44, 45 anos quando ela ficou famosa. Então, assim, você tem esse perfil, você tem que ir. Aí eu comecei a dar desculpa: não, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele ia falando, eu ia falando, mas não. Eu passei uma semana com o Ken. Assim, eu pegava ele no hotel de manhã, a gente fazia passeio pelo Rio, eu levei ele para passear no Rio, levei ele no Cristo e tal, e aí tinha aula lá no Teatro Municipal, e eu passava o dia inteiro com ele, comia e tarará, e contava da minha vida. E eu não sei o que foi, Luísa, que a gente teve, sabe assim, uma conexão muito forte, né? E eu tinha falado que eu tinha acabado de perder a minha mãe, que eu estava péssima, e tarará. E aí, no final dessa viagem, dessa turnê, ele não falou nada, né? Eu falei que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha nada, ele não falou nada. Ele chegou com um envelope para mim, falei: queria que você abrisse esse envelope. Uau! E aí, no envelope, estava uma bolsa para Martha Graham. E ele ligou, por quê? Porque ele tinha sido, além de ter sido o primeiro bailarino 20 anos da Martha Graham, ele é um excelente professor,
Ele Sim. foi diretor da escola e ele foi diretor da segunda companhia, do ensemble. Então, e ele ligou para as diretoras e pediu uma bolsa. Eu falei, eu quero uma bolsa, e ele me deu essa bolsa. Falou, agora você vai. Uau, Então, que agora não tem. incrível! Aí eu falei assim, não tem mais desculpa para você não ir, você vai. Aí eu falei, tá, então eu vou, né? Eu acho que eu vou, né? Então agora não tem mais desculpa, né? E aí eu tinha acabado de construir meu estúdio na minha casa, eu tinha gastado todo o meu dinheiro. E aí eu, tipo, para eu poder ir, Luísa, foi 1 ano. Isso eu ganhei no final de 2005. Eu só consegui chegar em Nova York no início de 2007, porque me demorou 1 ano para eu conseguir arrumar dinheiro, para eu conseguir arrumar um lugar para ficar, para eu, enfim, eu não tinha dinheiro, eu não tinha crédito, eu não, sabe assim, aquela pessoa que com 28 anos, eu tinha uma conta bancária universitária, assim, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha crédito, eu não tinha nada, e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu cheguei no Banco do Brasil, isso foi uma época que não existia smartphone, não tinha nada disso, né? Aham. Aí eu fui no Banco do Brasil, levei essa carta, aí, sabe assim, aí a gerente olhou para mim, ela falou, ai, minha filha é bailarina. Ai, minha filha é bailarina. Eu falei, pois é. Ela falou assim, você pode esperar um pouquinho? Que eu falei assim, eu preciso de dinheiro, como é que eu faço para ter algum dinheiro, né? Porque eu não tinha nada, não tinha crédito, não tinha nada, Luiz, nada, não tinha economia, não tinha nada. Aham. Aí ela falou assim, não, pera um pouquinho, eu fiquei 2 horas lendo revista, esperando. Aí ela voltou e falou assim, vem cá. Ela falou assim, olha, eu consegui lá com o meu superior, eu consegui, porque assim, a minha filha é bailarina, eu sei o quanto vocês lutam, não sei o quê. Você vai para Nova York, sim. Caraca, que incrível isso! Aí eu chorando, né, já, porque aí eu falei, então tá, então eu vou para Nova York. Aí ela conseguiu um empréstimo, eu fiquei 3 anos pagando esse empréstimo. 3 anos. Aham. Assim, ela pagou assim, suaves prestações para você, mas era o dinheiro que eu tinha para comprar uma passagem de avião e para ter, tipo, $700 para levar para o primeiro mês. E eu só consegui chegar em Nova York em janeiro de 2007, num frio de abaixo de zero. Cheguei lá, eu tinha um lugar para ficar, que era uma amiga que eu já tinha ido a Nova York aos 20 anos para fazer aula no Whaley com meu avô, aquilo tudo, mas eu queria morar em Nova York, mas assim, eu vi uma possibilidade muito distante de mim, né? Uhum. Parecia um conto de fadas, sabe? Assim, uma coisa que, Aham. legal, mas isso nunca vai acontecer comigo. E era isso. E aí, enfim, quando eu cheguei em 2007, eu levei aquele papel do Ken, aquilo tudo, e já tinha meu visto, eu já tinha feito todo o processo de visto de estudante, eu passei um ano inteiro para me organizar para poder chegar lá. Aí quando eu cheguei, eles tinham acabado de mudar a direção, e aí a diretora falou assim, ah, mas essa bolsa aqui não vale mais não. Eu já estava lá, eu tinha só $700, eu tinha um lugar para ficar, meu pai falou que não ia me dar dinheiro, meu pai deu um cartão de crédito e falou assim, é só se você estiver passando fome, senão você não pode usar esse cartão. E aí, só se eu estiver passando fome. Eu falei, bom, então, se eu estiver passando fome, eu vou usar esse cartão. Mas se eu não estiver passando fome, eu não vou poder usar esse cartão. Então, como é que vai ser? Aí, é, eu perguntei assim, quanto que é, então? Quanto é que eu tenho que pagar? Aí, eram, tipo, $3.000 o semestre, um negócio assim. Aí, eu Uhum. falei assim, eu posso parcelar? Como é que eu tenho? A gente, brasileiro, fala logo, né? Tem como eu parcelar? É. Vezes. Faço. Aí ela falou assim: olha, você pode parcelar em 5, 6 meses, tá? Porque até o fim do semestre você vai ter que pagar Uhum. isso. Aí não tem bolsa e tal. Aí ela falou assim, peraí, deixa eu ver, eu te perdi. Tá aqui. Não tem bolsa. Aí ela falou assim: ah, não, a bolsa já passou. Ah, você pode fazer bolsa todo início de semestre, né? Aí a bolsa já passou. E essa sua bolsa aí que você tem já perdeu a validade porque foi outro diretor, não sou eu. Eu falei, poxa, mas eu vim do Brasil para cá. Ela falou, ah, não, não pode. Nossa. Ah, é ridículo isso. Aí, não pode, não pode, não pode. Aí eu falei, você pode me dar 24 horas para eu pensar sobre isso? Me dá 24 horas e eu volto. Aí eu fui para o apartamento onde eu estava. Naquela época, como eu falei, não tem smartphone que você pega o WhatsApp e liga para sua casa. Não existe isso, né? É.
era cartão telefônico, que tinha um PIN, era toda uma Um dificuldade. processo. Aí liguei pro meu pai. Eu não tinha nem computador naquela época, Luísa, 2007, sabe? Isso aqui é 2007, não tem computador, não tem É, smartphone, não tem eu nada disso. lembro. Então, assim, aí eu liguei para telefone fixo, não tinha nem telefone celular, nem isso existia. Eu liguei para o telefone fixo, liguei para o meu pai, liguei no PIN, aí falei, ó, pai, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela falou que não tem bolsa e tarará. Ele falou, tá, então eu vou ligar lá para a agência de viagem, a gente vai arrumar o seu bilhete para você voltar. Aí eu falei assim, não vou voltar, não. Ele falou assim, aí meu pai deu uma dura, né? Ele falou, olha, eu não vou te sustentar, eu sou professor universitário, eu não tenho condições, você já sabe disso, você não vai me pressionar, você não vai me obrigar a te... Eu falei, eu não vou te obrigar, não vou fazer isso com você, mas eu sou maior de idade, sou vacinada, sou maior de idade, sou adulta, e eu não vou voltar. Eu cheguei até aqui, eu demorei 1 ano para tirar meu visto, 1 ano para me organizar, 1 ano para chegar aqui e voltar uma semana depois com o rabo entre as pernas. Não faz o meu perfil, entendeu? Eu vou ficar aqui, eu vou dar um jeito e vou ficar aqui. Aí conversei com a dona do apartamento, que era brasileira, eu falei, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso arrumar trabalho, faxina, babá, qualquer coisa. Assim, eu não vou fazer nada ilegal também, porque tem o caminho ilegal, né? Tem Uhum, várias coisas ilegais. Falsificar documento, uhum, prostituir, tem várias coisas. Eu falei, eu não quero, não, eu quero fazer o que eu puder fazer legal. uhum, Tipo, faxina, babá, cachorro, o que for, o que puder. É, e aí essa dona do apartamento, que era minha amiga, ela falou, não, a gente vai te ajudar, André, imagina, a gente vai te ajudar. Falei, então tá bom. Então eu peguei o meu dinheiro para pagar a primeira parcela, US$ 500. Fiquei só com US$ 200 para comer naquele mês. E dei 500 ali no dia seguinte. Falei, tá aqui, vou pagar. E só aí você joga para Deus, fala, agora Deus, me ajuda. Porque agora você vai ter que me ajudar, porque agora eu vou precisar de ajuda. E aí eu vou te falar, Luiz, que foram assim 2 anos e meio muito duros para mim. uhum. Eu não tive nenhum fim de semana livre. Eu não, eu não fui nenhuma vez na Broadway. Eu não vi nenhuma peça. Eu não. Nada. Por quê? Porque era ou isso, ou eu vou para Marta Graham. Eu não tinha, assim. Eu não vou te falar que eu passei fome, não passei fome, não dormi na rua, mas era aquilo. Era acordar, ir Muito para Marta Graham restrito. fazer aula, sair dali e trabalhar. Vai trabalhar. Então eu ia para babá, eu fazia faxina, final de semana, restaurante, faxina, era o que aparecesse. Mas assim, porque e outra, férias escolares, né? Todas as minhas amigas europeias que tinham bolsa, todas elas tinham bolsa, menos eu. Elas iam para Paris, iam ver família, elas iam e eu ficava lá pegando 3 turnos, 4 turnos no restaurante para fazer dinheiro para ter para o outro semestre, para poder já pagar, para poder respirar, ter a minha vida, ter um dia para descansar. E assim foi a minha vida. Não ganhei bolsa em nenhum dos semestres, fiz audição em todos os semestres, não ganhei bolsa. E quantos anos eu demorei para aprender todo o meu conhecimento de dança moderna? Muito, a minha vida inteira e eu continuo aprendendo. Porque eu não acho que eu sei tudo. Eu acho que tem a dança moderna, é, ela não é só uma técnica. É bom que vocês saibam que a dança moderna ela é um grupo de técnicas, né? A dança moderna é um movimento, né? De uma época, né? Que é de uma era, né? E ela é um grupo de técnicas. Então você tem essa técnica que eu trabalho, é a técnica da Marta Graham. Foram na escola da Marta para eu me formar, foram quase 3 anos fazendo aula todos os dias, 2, 3 aulas por dia só dessa técnica. Você não faz Uhum. é só Graham todo dia, entendeu? Agora, Horton, quando eu me formei na Graham e aí eu tinha um visto e tal, eu ia para o Alvin Ailey fazer Horton, eu já fazia Horton desde a minha adolescência, e aí depois, quando eu me formei, é que eu pude também ir para fazer Horton e fazer outras aulas, entendeu? Balé, Uhum. me deu vontade de voltar a fazer balé, que eu não estava mais fazendo.
Como é que é? Você começou com 5 anos porque você pediu, porque seus responsáveis quiseram ou ambos? Ambos. Porque a minha tia era dona da academia de dança, era conveniente, né? Porque eu não pagava mensalidade, né? Uhum. A minha tia, era muito conveniente botar a criança lá, porque eu gostava, eu gostava. Você teve muita dificuldade quando iniciou a dançar? Sim. Até hoje eu tenho muita dificuldade. Não é fácil dançar, né? Eu tenho 40, vou fazer 44 anos segunda-feira, meu aniversário de 44. Ah, parabéns! E até hoje eu sinto muita dificuldade. Eu faço uma aula de balé, assim, porque eu não faço marcando, eu faço fazendo, assim, eu dou tudo de mim. Até hoje. Mesmo fazendo aula na pandemia, eu faço aula gravada, faço aula no YouTube, faço aula online, e dou tudo de mim. Até, tipo, quase passar mal. E é difícil até hoje. E sempre. Uhum. Quando você quer melhorar tecnicamente, você não pode ficar na sua zona de conforto. Você tem que trabalhar, né? Você tem que fazer outras aulas. Por exemplo, quando eu criei a Escola Pan-Americana na pandemia, que é uma escola online, desde que eu trouxe o congresso, né? Isso quando eu voltei dos Estados Unidos, eu Sim. comecei o Congresso Brasileiro de Dança Moderna, consegui patrocínio aqui para trazer os professores. Uhum. Eu, por exemplo, nunca estudei Limon, mas eu sabia que o Limon era importante. Então, assim, eu comecei a ter acesso ao Limon não como aluna, mas como produtora, que aí, e às vezes, quando dava tempo no congresso para eu fazer aula, porque eu não tinha tempo de fazer aula no congresso. Mas agora, quando com a Escola Pan-Americana, eu fiz algumas aulas de Limon com o Pablo, que é nosso professor. Então, assim, a dança moderna, ela tem sempre várias coisas para te oferecer, né? E eu acho que você tem que ter sempre essa curiosidade, essa vontade de querer aprender, de não achar que sabe tudo. Tem Sim. outras técnicas. Quando você acha que você sabe tudo daquela técnica, vai fazer outra. Aham. E eu Ah, tá bom. conheci dança moderna no congresso, com você. A minha Então, primeira professora de Marta de Graham foi a Ana, Ana Maria não, Ana Maria Horton. Horton. Graham, você deve ter feito ou com a Ai, Tony não ou lembro. não. Pô, que ano que Eu não você fez? lembro. 2013. Ai, eu não lembro o nome Ah, dela. eu vou lembrar. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, maravilhosa. Você Sim. teve muita sorte porque você pegou um evento luxuoso, né? Você fez aula simplesmente Nossa. com a primeira bailarina da Martha Graham. A Elizabeth Auclair é uma primeiríssima bailarina da Martha Graham. Então, assim, na época que eu pude ter dinheiro de patrocínio, todas as Uhum. vezes que caiu um patrocínio na minha mão, eu fiz coisas luxuosas para as pessoas, né? Eu acho que Sim. eu dei para as pessoas, Congressos maravilhosos. eu acho que eu dei para as pessoas o que nunca me deram. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu Obrigada por isso, porque para mim foi incrível. Então eu queria, pelo menos, já que nunca ninguém me deu, então pelo menos eu queria. Eu falei, eu pensei assim: o dia que eu tiver dinheiro, eu vou dar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas possam ter isso. Então, Uhum. assim, e eu só não faço mais, Luiz, porque eu não tenho dinheiro na minha mão. Porque se tiver dinheiro na minha mão, eu faço. Entendeu? Eu com dinheiro na mão, ninguém me segura. Você vê que eu criei o Prêmio Dança Moderna, eu levei 9 pessoas com tudo pago para Nova York. Assim, eu sou uma pessoa que produz, eu faço as coisas Sim. acontecerem. E é uma produtora muito incrível. Mas eu só não faço mais coisa porque, assim, é muito difícil a gente ter patrocínio e tem os protegidinhos, né? É sempre aquele grupinho, são sempre os mesmos, são sempre os amiguinhos dos amiguinhos, então, infelizmente, Uhum. é difícil. Mas, assim, às vezes que eu tive oportunidade por edital, de ter uma oportunidade realmente de produzir alguma coisa, eu sempre busquei produzir o melhor e não para mim só, para o coletivo. Eu acho que Sim. tem uma característica minha, que é essa questão de pensar no coletivo. Eu acho que as pessoas não pensam no coletivo, elas pensam Sim. no próprio umbigo só. O que, que elas vão ganhar, como elas vão ganhar. E então eu acho isso muito difícil, assim, na sociedade, principalmente na dança, as pessoas que só pensam em si. Então, enfim. Tem uma Eu pergunta, queria. eu tô lendo aqui as Sim. perguntas, né? Aham. Conta Quanto um pouco pra gente. Pode falar. Eu tô lendo aqui, né? Conta Uhum. como eu comecei a ser nomeada embaixadora de dança.
Então, essa associação, né, até essa instituição que me nomeou embaixadora de dança aqui no Rio de Janeiro, na América do Sul, para lá, é a Agents for Cultural Diplomacy. É uma agência de, como é que fala? Cultural Diplomacy, é diplomacia cultural, uma cadeira na ONU até, cadeira da diplomacia, que quase as pessoas não falam, que é diplomacia cultural. E eu acho que é uma coisa que eu faço há muitos anos. Quando eu comecei a fazer o congresso, na verdade, eu comecei a fazer diplomacia cultural. Eu comecei a trazer pessoas de outros países para compartilhar conteúdos com pessoas daqui. Então, isso é diplomacia cultural. Então, essa dona, na verdade, né, essa pessoa que começou esse projeto na Áustria, é uma grande amiga minha, refugiada, que eu conheci na Martha Graham. Ela é uma refugiada da guerra da Bósnia, né? Ela é croata, na verdade. Ela é refugiada da guerra da Croácia, aquela guerra lá da ex-União da Iugoslávia, que não é mais Iugoslávia, que eles se matam, Bósnia e Herzegovina. E ela é uma mulher que tem uma vida muito sofrida, a Tatiana. Ela perdeu o marido, ela era dona de uma escola de dança quando ela era jovem, e o marido dela foi morto na guerra, e ela teve que fugir com uma mala e uma criança para Viena, para a Áustria, sem falar uma palavra de alemão. E ela chegou como refugiada de guerra na Áustria, com uma criança, sem ter para onde ir, e essa mulher teve que fazer de tudo para poder não só sobreviver, mas criar a filha, né? E o sonho dela de dança foi para o espaço. Então ela conseguiu, com muito custo, ser funcionária pública, aprender o alemão, ser funcionária pública e trabalhar com crianças deficientes na Áustria, em Viena. E aí ela se dava de presente todo ano, em julho, quer dizer, no verão, junho, julho, que é o summer, ela se dava de presente ir para Nova York, alugava um quarto e fazia aula de manhã até 11 horas da noite. Ela, assim, o dia inteiro. No Alvin Ailey, na Graham, todos os lugares. Ela ia fazer aula, aula, aula. Esse era o verão dela, ir para a praia. Era isso que ela fazia em Nova York, todo verão. E aí ela foi parar na minha casa, que eu tinha um apartamento, eu alugava quartos, e ela virou uma das minhas melhores amigas, porque a gente tem histórias muito difíceis, tanto a minha quanto a dela, né? Guardadas as devidas proporções, são histórias de pessoas que são muito determinadas e que buscam superar todo tipo de adversidade em prol de um sonho, de uma paixão, de um propósito, né? Que são valores tão que inexistentes na sociedade contemporânea, né? Propósito, essa palavra propósito, uma palavra que a geração atual não conhece muito, né? As pessoas mais novas não sabem o que é propósito, não sabem o que é sacrifício em prol de algo maior, visão, valores, propósito, né? Paixão. As pessoas não sabem o que é isso. Mas a Tatiana é uma pessoa que sabe o que é isso, então a gente imediatamente criou um laço, porque nós temos espíritos muito parecidos, né? E ela demorou 7 anos para ter um diploma da Martha. 7 anos para ter um diploma da Martha Graham. Porque ela só conseguia fazer carga horária nos verões, porque durante todo o ano ela se matava de trabalhar e ela juntava todo o dinheiro dela para ir para Nova York nos verões para poder cumprir carga horária. Então ela demorou 7 anos para ter um diploma, que é o mesmo que eu tenho. Então, assim, ela criou uma agência. Ela hoje em dia tem doutoramento, né? Ela fez mestrado e doutoramento, ela foi para a área de diplomacia cultural, ela deu discurso na ONU. Ela é uma mulher que eu admiro muito, a Tânia, ela é uma mulher que eu admiro demais. Que ela, assim, ela pegou essa parte da diplomacia cultural, fez a agência de Cultural Diplomacy, e aí quando eu fui para a Europa em 2017, eu fui dar um curso na Itália, ganhei uma premiação na Itália até de um colega meu da Martha Graham, que tem um festival. Aí eu fui para Budapeste e ela mora. Budapeste, a Hungria, do lado de Viena, e ela falou: André, vem para cá. E aí a gente
se encontrou e aí fizemos um evento, ela me nomeou como embaixadora. Embora eu não esteja conseguindo fazer muito pela fundação dela agora, eu cheguei a trazer no último Pan-Americano em 2019, eu fiz o Congresso Pan-Americano, ela veio, fez o trabalho dela aqui, participou da mesa de diplomacia cultural, a gente ia começar a fazer uma colaboração mais expressiva, mas aí com a pandemia realmente, né, em 2020 já entrou a pandemia e aí você tem que segurar um pouco, né, esse tipo de colaboração, mas outras coisas aconteceram, né, e o que aconteceu foi eu ter aberto a minha escola virtual, a minha plataforma virtual. Que fez um ano essa semana, não foi? De comemoração. Está fazendo um ano agora, a Escola Pan-Americana de Dança Moderna, em que eu tenho alunos de todo o Brasil. Eu tenho alunos de todo o Brasil, né? Eu todos os dias, pelo Zoom, né, a nossa plataforma, eu abro, eu tenho aluna que está fazendo aula em Viena, eu tenho uma brasileira fazendo aula em Viena, tem uma aluna que é de Salvador, tem outra que é do interior de Minas Gerais, a outra do interior de São Paulo, a outra de Caxias do Sul, fazendo aula de Barra de Casal, Barra de Neve, mas gente do Brasil inteiro que não tem acesso a, sim, um livro. Pô, meu pai todos os dias pede para eu escrever um livro, né? Agora falta me organizar, né? Agora tem mestrado, assim que eu terminar o mestrado, certamente é uma ideia que está aqui na minha lista. Mas, assim, eu acho que essa história de fazer a plataforma virtual, na verdade, esse é o meu projeto de mestrado, é o ensino remoto e a plataforma virtual. Eu acho que não existe forma mais, como é que eu vou te dizer, acessível nesse momento. Sim, muito democrático. No país que a gente vive, com a falta de recursos que a gente tem, com todas as dificuldades, como nós acabamos de quebrar mais um paradigma. Eu até estava numa outra live até, e a gente estava conversando sobre o paradigma do ensino da dança. Até antes da pandemia, a pessoa que abrisse a boca para dizer que ia dar uma aula de dança pelo Zoom ia ser taxada de louca, insana, e isso é um conceito... Quase não se via. Não, e é impossível, né? As pessoas dizem, é impossível, eu escutei Não isso, é impossível ensinar dança através de uma plataforma online ou virtual ou de forma remota. É impossível. Eu escutei essa palavra e eu vou dizer para você que é possível, sim. É possível, está acontecendo, não é o futuro, é o presente. Isso não é futuro, isso é presente, isso está acontecendo. Vou dizer para você que é ideal, que tem que substituir o presencial? Não, eu não vou dizer para você que as aulas remotas elas têm que tomar o lugar das aulas virtuais. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é possível, que existe, que a gente já está fazendo porque a gente foi obrigado, porque era isso ou nada. Então, quando você se vê colocado na parede e eu acho que isso é que é o bonito do ser humano, da raça. O poder de transformação. Entendeu? Da raça humana. Isso é Sim. que eu acho maravilhoso da raça humana, é que nos momentos de maior adversidade, nos momentos em que não existe solução, nós achamos uma solução. Então, isso é emocionante, assim, estar fazendo parte desse momento histórico, porque isso é um momento histórico, isso é mais uma quebra de paradigma, isso é um momento histórico. Então, ser agente de um momento histórico, que é o que nós estamos testemunhando, é um momento histórico, um momento em que você consolida o ensino da dança através de plataformas remotas, né, à distância, isso é um paradigma histórico, sim. É muito emocionante ser ator, ser agente disso, né? E a Escola Pan-Americana é a primeira escola desse país dedicada ao ensino da dança moderna, remoto. O meu projeto de mestrado é transformar isso num curso técnico, à distância. Eu não vou dizer que seja uma plataforma de EAD, porque isso tem implicações no Ministério da Educação.
eu diria mais um ensino digital e não EAD, porque o EAD já é um formato, quase que uma franchising, não é Uhum. isso, mas é à distância. E eu quero sim consolidar um curso técnico, porque as pessoas precisam de formação e as pessoas estão em todos Sim, os lugares do Brasil e essa informação não chega nos lugares do Brasil e as pessoas também não teriam dinheiro. Se eu tivesse aqui um curso, como que eu ia ter um curso com professor internacional? Com qual dinheiro? sim. Entendeu? E na E plataforma hoje, na a plataforma, gente o professor está em Nova York, o Bradley está em Nova York, o Pablo está em Nova York, e eles são professores de vocês, em tempo real, corrigindo você. Se você estiver na sala, Luiz, ele vai corrigir você, ele vai te ver sim, e vai corrigir. Então, sim. caramba, Eu no fiz Congresso, aula com você online no Zoom, né? não. Então, no Congresso, por exemplo, no Congresso, era lindo, você participou de momentos lindos e históricos, mas que eles eram pontuais e não tinham uma continuidade porque a gente não tem condições financeiras de sustentar essa estrutura, né, no nosso país e na nossa conjuntura. Entretanto, eles podem continuar acontecendo como encontros pontuais presenciais, mas a gente pode fazer uma manutenção e um aprendizado continuado através da plataforma remota, que atende a todos. É democrática, é acessível, chega em todos os lugares, a pessoa não precisa mudar a vida dela toda, então ela pode adequar aquilo à vida dela, Uhum, ela pode botar em prática no entorno dela, então aqueles aprendizados que ela está tendo, ela pode já aplicar no entorno dela. Se ela é professora local, ela vai aplicar ali, local. Então, aí que você faz uma revolução, entendeu? A transformação, a revolução está aí. sim. É na democratização, na capilarização, entendeu? Então, eu acho que, de repente, eu tive que passar por tudo que eu passei para poder elaborar o que eu elaboro hoje, né? Para chegar nessa complexidade de elaborar essa plataforma, eu acho que eu precisei passar por todas essas dificuldades e todas essas superações e tudo que eu passei para Valeu chegar. a pena? Eu só vou saber quando eu morrer, né? Tal. Eu acho que sim. Mas porque não, Porque porque não foi fácil, né? Foi uma trajetória não continua não intensa, sendo, árdua, né? continua não sendo fácil, Luísa, continua não sendo fácil. Estruturar, mas os desafios vão mudando, né? Agora o Sim. desafio agora o desafio é a plataforma, é estruturar a plataforma, depois é fazer, já estou construindo o projeto político-pedagógico, é passar pelo Conselho Estadual de Educação. Eu acho que assim, o passo que você dá, né? Cada passo que você dá, ele exige novas habilidades a complexidade vai se dando, né? Mas é isso, assim, eu sou uma pessoa que a minha cabeça não para, né? Eu tenho muitas ideias, eu tenho visões, eu tive essa visão. Eu vou te falar, tem alguns alunos que eu parecia uma louca, isso já tem uns 3 anos. Eu tive uma visão dentro da sala do congresso, porque eu tinha alunos que me ligavam chorando, dizendo que não tinham condição de vir para o congresso. E eu falava assim, mas eu tinha que transmitir esse congresso. Eu tive uma visão e falei para os meus alunos e descrevi como que ia ser. E eles começaram a falar, anota. E eu peguei esses papéis, porque eles eram meus assistentes e tal, eu falei, anota tudo que eu estou falando, porque isso vai acontecer. Isso já tem uns 3 anos. Eu falei, eu vou botar uma câmera, vai ter uma transmissão simultânea, o professor de onde ele está, o aluno vai ter que receber essa transmissão, porque eu queria disseminar o congresso, eu queria fazer o broadcasting do congresso. Eu anotei isso. Uhum. E aí eu li depois, eu leio muito mentor, né? Eu adoro ler esses mentores na internet, o coach, né? E eu sigo muitos coaches, né? E eles falam para você fazer um vision board, que é um quadro de visões, quadro de sonhos. Uhum. Mas eu não faço, mas eu anoto tudo, eu escrevo. Tudo que eu quero que aconteça, eu escrevo. Escrevo, escrevo, escrevo. E eu peguei esses escritos, eu falei, por isso que eu fui uma das primeiras pessoas a começar com aula remota. Porque Sim, isso eu já é lembro. quando deu o lockdown, foi no dia 15, não, 13 de março. Março. 13. Você sabe quando eu dei a minha primeira aula, não foi nem no Zoom, foi no Skype. Foi no dia 15, domingo. 13 a Uhum.
sexta, tipo, hoje é uma sexta. Uhum. 13 deu lockdown. Eu ia ter um evento no Centro Coreográfico no dia 26 de março. Eu já estava planejando um evento. 26. Esse balé que vocês acabaram de ver, ele ia estrear como espetáculo no dia 26 de março do ano passado. Já estava tudo pronto, estava ensaiado, já estava tudo pronto para ir para o palco. Isso daí foi só uma pré-estreia. Isso desse balé foi uma pré-estreia do meu espetáculo. Quando deu o lockdown no dia 13, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo, me deu sabe assim, uma ebulição. Eu falei, como? Aí eu falei, Skype. Eu falei, peguei o Skype, cara, liguei para minhas alunas e falei, vamos fazer uma experiência. Todas vocês têm Skype? Aí assim, ai, não sei o que, baixa o Skype, faz download do Skype. E eu dei a minha primeira aula pelo Skype no dia 15 de março, 2 dias depois do lockdown. E aí botava microfone, meu microfone cai. Olha, os 3 primeiros meses eu tive que pesquisar qual era a plataforma, como que eu ia dar, mas eu saí na frente de todo mundo. Eu fui uma das primeiras a fazer. Porque eu já tinha isso na minha cabeça, isso já vinha eu vinha perdia noites de sono, porque eu queria entender como que eu ia fazer o congresso, a dança moderna chegar para as pessoas. E eu não sabia como. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como. Então, na verdade, a pandemia me deu a resposta que eu buscava há muitos anos. Entendeu? Então, eu acho que, assim, tem coisas que são desastres e catástrofes, mas que elas levam você para girar a chave. Sabe assim? Tem uma hora que a chave gira. E você fala, caraca, girou. Tipo, você estava anos ali, igual, sei lá, esses matemáticos. Eu penso no Einstein, nos físicos, que ficam anos com a equação na frente. Anos. Aí olha, e nunca dá certo. Aí um belo dia acontece uma coisa do nada e o cara fala, chega na frente do quadro e faz e resolve a equação. Achou toda a resposta. E foi isso para mim, pelo menos, a parada do remoto, para mim foi isso. Eu vinha há anos pensando como. Olha, Luiz, você sabe porque você esteve aqui na minha casa, trabalho. Eu fiz imersão, congresso, eu fui para Goiânia, eu ficava indo para dar módulos. Eu explorei, acho que todos os modelos. A única coisa que eu não tinha feito ainda era o tal do infoproduto, que eu ia fazer as videoaulas. Mas eu falava, cara, mas videoaula, e como é que eu vou ver? Como é que eu vou corrigir o aluno, videoaula? Eu falei, eu acho legal videoaula como reforço, mas não como estrutura pedagógica. Eu tenho que poder corrigir esse aluno. E eu já usava videoconferência num outro trabalho que eu faço, mas eu nunca liguei uma coisa na outra. Mas quando chegou o lockdown, que eu falei, bom, eu não vou poder dar aula para minhas alunas. Como é que eu vou dar aula para minhas alunas agora? E agora? E aí que eu falei, eu vou pegar esse Skype aí, eu vou fazer uma videoconferência, elas vão, de repente, vão tentar fazer pelo Skype. E deu certo. O Skype não é o ideal, aí cada dia agora, aí a gente vai buscar, né, refinar, né, e desenvolver plataforma. Aí eu conheci a Ellen, que era uma menina que já estava correndo atrás de mim antes da pandemia para fazer meus infoprodutos, porque ela trabalha com marketing digital. Ela já tinha se oferecido naquele curso que você veio fazer do Bradley aqui em janeiro. Sim. Ela já estava atrás de mim para fazer o tal do infoproduto. E eu falei, mas eu não tenho tempo de infoproduto. Como é que eu vou parar minha vida para fazer infoproduto? E aí, na hora da pandemia, eu passei a mão no telefone e já falei, olha, eu tenho que conversar com você. Foi ali que a gente desenvolveu a Escola Pan-Americana de Dança Moderna. Ali, ela é a coordenadora da escola. E a gente tem uma plataforma, tá aí no site, www. A secretaria já botou. Você já colocou aqui pra gente. Escoladancamoderna.com.br, tá lá. Esse ano a gente faz 1 ano, a gente vai ter um workshop, inclusive, comemorativo, super baratinho, acho que tá menos de R$100, são 3 técnicas, vale muito a pena esse workshop, dá tempo. Eles botaram de novo pra gente. Dá tempo de se inscrever, são 3 técnicas, vão ser nos dias 10 e 11, vai ser sem ser esse fim de semana agora, é o próximo já. Sim. Sábado e domingo, começa assim, vai ser muito bom esse, porque não sei se você conhece a Fátima, Luiz, se você quiser fazer. Sim, conheço.
Então, a Fátima Eu Soares, fiz aula com ela. então, ela vai dar Isadora Duncan, ela vai dar, e ela é uma pessoa que trabalha diretamente com o Isadora Duncan Institute de Nova York, né? Ela tá todas as professoras desse curso são formadas em Nova York. A Ana Lofrano, que eu estou deixando ela dar Graham, eu dou Graham, mas ela está dando Graham agora. Ela é recém-formada na Graham, ela é do interior de São Paulo, recém-formou na escola. Ela trabalha na escola técnica de uma cidade chamada Taquaritinga, que é interior, mas ela é professora da escola técnica de lá agora, Uhum. e é professora da escola pan-americana. Ela me procurou, eu coloquei ela como minha estagiária, como ela já era formada na Graham, para ela ver como que eu dou aula. E aí ela abriu a primeira turma dela agora, de iniciação à Graham, eu também tenho as minhas turmas. Então, nesse sábado e domingo, assim, o dia vai começar às 10h30 da manhã, de 10h30 a meio-dia, tem aula com a Fátima. É um preço só, R$ 90, mas é três aulas por dia. Tá super barato. Tem certificado, Uhum. pode iniciante? Pode iniciante, a gente vai dar aula para iniciante na técnica, porque a gente vai formar novas turmas para o próximo semestre, então é para as pessoas conhecerem mesmo. De 10h30 a meio-dia tem Muito aula, bacana. tem Isadora Duncan com a Fátima, aí eu entro de meio-dia e meia às 2 para dar iniciação a Horton, e aí tem uma pausa para o almoço, e, se não me engano, acho que é de 3h30 às 5, tem a Ana para dar iniciação a Marta Graham. Então, são 3 técnicas no sábado, repete as 3 técnicas no domingo, aí tem certificado no final de Uhum. participação. Então, se as meninas da escola quiserem participar, vale a Muito bacana. um preço bem Sim, camarada. E pronto, e aí depois a gente está com as inscrições abertas para o segundo semestre e vamos ver, assim, mais adiante eu tenho vontade sim de abrir a minha sede física, mas o remoto não vai deixar de existir, não vai sim. nunca deixar de existir. Diga. A gente colocou aí as redes sociais da escola, da Andréia, minha, e se vocês quiserem continuar o bate-papo com a gente, pode mandar mensagem e a gente vai conversando. E antes de eu fazer a última pergunta para a Andréia, lembrando, eu vou lembrar para o pessoal que quem quiser certificado da live de hoje, a gente vai deixar aí o link. Lembra de preencher o nome bem certinho, porque é o nome que vai vir no certificado, ele vai ser mandado pela secretaria da escola para vocês. Isso aí, o link já está aí. E o link fica aberto por mais 2 horas depois da live, para a gente estar recebendo esses pedidos de certificado. Andréia, assim, se eu te admirava, eu admiro imensamente mais agora. A sua história é muito incrível. Você é uma pessoa extremamente admirável. Todas as vezes que eu fiz aula com você, eu saía de lá, assim, mexida, porque a intensidade que você tem na vida, a intensidade que você tem dançando, a intensidade que você tem como professora, é o que você tem de mais maravilhoso, assim. E muito obrigada pela sua história na dança, pelo que você faz pela dança moderna. Eu conheci a dança moderna nos seus congressos, eu pude fazer aula com o Bradley, bom, com a Ana Marie e muitos outros professores maravilhosos, incríveis, com você, porque você foi lá, buscou e trouxe para a gente aqui. Então, Acho que assim, falta um pouco disso, né? Eu acho que esse espírito, assim, de partilha, falta muito, né, nas sim, pessoas. As pessoas. Eu acho que a gente vive numa sociedade. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito narcisista, né? A nossa sociedade é muito egoísta e narcisista. Isso me choca muito. Então, assim, é, eu sou uma pessoa assim que a minha missão sempre foi partilha, né? Eu sempre partilhei. Eu acho que se você não está aqui para ajudar os outros, qual é a sua missão? Né? Então, eu acho que ser professora também é uma missão, a educação é uma sim, missão, além da. Eu tenho 2 missões, né? Por isso que o nome da minha empresa chama-se Arte Educação, é o nome da minha empresa. Arte Educação. Então, eu tenho a minha missão na arte como artista, eu acho que a gente também tem que se realizar como artista, porque, né, eu acho que foi por isso que o Ken falou que eu tinha que ir para Nova York. uhum,
eu acho que ele entendeu, assim, quando eu conheci, eu tenho uma ligação muito especial com ele até hoje, assim, ele, se Deus quiser, vai dar aula na Escola Pan-Americana, ele já veio nos congressos e tal, porque, assim, a pessoa entende que você precisa realizar o teu sonho, né, Uhum, você também querer fazer pelos outros, também sem fazer para você, não é agora, não é fazer só para você, né, eu acho que a gente tem uma frase de Gandhi que eu acho muito bonita, que chama, é assim a frase, é a primeira missão do homem para consigo mesmo. Mas isso não quer dizer que você tem que ser egoísta. Eu acho que você tem que ter amor próprio, e quando você ama a si mesmo, aí você ama o próximo, mas você tem que amar a si mesmo, você tem que honrar a si mesmo. E quando eu falei para você da missão espiritual dessas mulheres, da Isadora, uhum, da Marta, era exatamente isso. Era honrar a si mesmo através da dança. Então, assim, sim, você honra o seu corpo, você honra a sua vida através da prática e da devoção à arte. Mas, assim, é fundamental que essa devoção, esse amor que você tenha, ele tenha que ser transmitido a outras pessoas. Você tem que compartilhar. A partilha, ela faz parte, né, desse amor, né? Então, assim, é fundamental que a gente compartilhe com as pessoas. Eu acho que a felicidade, ela só é completa quando ela é compartilhada. Então, assim, eu não posso ser feliz só eu me realizando e as pessoas e não vendo as pessoas do meu país se realizando, né? Me dá tristeza de ver as meninas mais novas não tendo acesso a uma educação de qualidade. Talentosíssimas, eu quando fui professora de Rio das sim, Ostras, talentosíssimas, elas têm sim. que ter acesso, as pessoas têm que ter acesso a isso. A Então, assim, região é um fomentador de arte muito incrível. As o Brasil, cidades aqui. eu vou dizer assim, não é só, né? A gente vê pelo Brasil quanto talento, como nós somos um povo de talento. Mas a Sim, gente precisa, aí quando eu falo para as secretarias municipais mesmo, cultura, vamos abrir o bolso, sim, vamos patrocinar, vamos patrocinar ações realmente de excelência e de qualidade e que elevem a educação, a cultura, a partilha, a excelência dessas meninas. Vamos dar sim. possibilidade para elas. Vamos trazer um professor assim de fora de excelência. Vamos patrocinar esse tipo de intercâmbio, né? Porque a gente aqui tem muito valor. A gente precisa estimular a arte nos nossos jovens. A gente precisa dar a eles uma educação de qualidade, né? E o que Então, você falaria, Andréia, para esses. A gente tem aqui na live, que tem acompanhando com a gente desde a primeira, a Priscila Rolim, que ela já falou para a gente que ela deseja ser profissional na escola. Você falou da escola, né, de Rio das Ostras, que é incrível, é uma escola técnica. Na Escola Municipal de Dança de Macaé, eu vejo crianças que começam ali pequenininhas e sonham com a dança, sonham ser bailarinas, outras sonham ser professoras. Mas a gente vive num país que ainda traz muitas limitações. O que você falaria para essa geração que está vindo e sonha ser um profissional de dança? você tem que ter isso primeiro, você tem que ter muito propósito, né? Eu, assim, não é brincadeira, não é. Como é que eu vou te dizer? Você tem que ter força, você tem que ter propósito, porque assim, a única coisa que me faz fazer o que eu faço é o amor que eu tenho. Porque assim, se eu fosse fazer por dinheiro, eu já perdi tanto. Eu mais perdi do que ganhei. Né? Então, assim, tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma missão, algum propósito, assim, para você ser profissional, né? Claro, se você quer fazer só como diletante, porque é legal e tarará, você vai ver que assim, a primeira dorzinha, a primeira lesão, né, é o suficiente para tirar você da dança. Uhum, Entendeu? Eu acho que a perseverança, a superação, tudo isso vem de uma palavra que eu já falei para você, que chama-se propósito. A pessoa precisa identificar o propósito e saber que tem muito mais dificuldades do que facilidades. Isso é básico. Agora,
a dança, ela também te proporciona coisas mágicas, né? É mágico você estar em cena, é mágico você dançar com alguém, Muito. é mágico você, enfim, poder fazer aula com profissionais do exterior, é mágico você compartilhar a sua arte, o belo. Eu sou uma pessoa que ama o belo, a beleza. E a beleza tem a ver também com perseverança, com consistência, com devoção, com honrar algo maior do que você. Não é todo mundo que tem essa personalidade, né? Você tem que ter essa personalidade de, né, o atleta. O que faz um atleta acordar 4 horas da manhã, pegar uma bicicleta para fazer 40 quilômetros de bicicleta, triatlo? O que faz uma pessoa? Você fala, é louco, né? Esse frio, Enfrentar as milhares de lesões. e frio, um frio do caramba. Tem gente que está fazendo, acordando 3, 4 horas da manhã, eu te garanto, que tem gente que está acordando 4 horas da manhã para ir correr. Uhum, O que faz um atleta e dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite, abdicar de tudo na vida, festa, fim de semana e tarará, em prol daquele objetivo? O que faz? Né? A mesma coisa. Eu não tive adolescência. Eu não tive adolescência. Não tive adolescência. Ou seja, como as meninas daí, né? Festa, grupinho, WhatsApp. Na nossa época também não tinha nem celular, o que eu acho que era ótimo. Eu acho que o celular para essa geração é um desastre. A rede social é pior ainda. É um ambiente super tóxico, sim. enfim. É raro ter alguma coisa ali de conteúdo que acrescente alguma coisa, né? Eu acho que assim, infelizmente a tecnologia tem o lado maravilhoso, e sim, maravilhoso, quando você usa a tecnologia para o bem, como a gente está Uhum, usando para a plataforma, para divulgar, disseminar, unir as pessoas, isso é lindo. Agora, a rede social tem um lado tóxico e de fazer as meninas perderem tempo. Quanto tempo você perde no Facebook, no Instagram? Nem uhum, Facebook não é mais, né? Esse pessoal agora é TikTok. Quanto tempo perde nesse tal TikTok, não sei o quê, e que elas poderiam estar fazendo algo mais edificante, algo para o futuro dela, uhum, consolidando alguma coisa para o futuro. Entendeu? Então uhum. eu tenho muitos questionamentos a respeito disso, né? Eu acho que menos TikTok, mais aula. Ah, mas está na pandemia, não sei o quê. Tem aula online, bota aula online. Você Aí, tem aproveitando a pergunta da Paloma Cristina, como faz para participar da do escola curso, e do da workshop. escola e do workshop, né? Os dois. Pois, então, é só entrar aí no site, né, no www, na minha rede social e na rede social da escola, não sei se você botou a rede social da escola lá, Botamos, botamos. é @escola Danca Moderna. Lá você entra e já está aí na bio, né, Uhum, na bio, tem toda a já tem descrição. o link lá, já leva direto para o WhatsApp, a de Ellen, que é a coordenadora que já atende, ela já atende vocês, tem as meninas também, que são as estagiárias, elas atendem vocês pela rede social da escola. Isso aí. Isso, ó, o Instagram, pelo Instagram, essa Escola Danca Moderna, Uhum, até mais do que o Facebook, né? O Instagram que bomba mais, e tem o WhatsApp da escola, que está lá na bio. Aí vocês vão sim. direto pelo WhatsApp. Esse workshop, por exemplo, eu super recomendo, porque são 2 dias, 3 técnicas, vamos fazer 3 aulas por dia, Uhum, entendeu? Tem certificado de participação depois, a gente dá carga horária, você aprende 3 técnicas bem distintas da dança moderna, com uhum. professores todas formadas no exterior. Então, assim, a gente tem um trabalho bem sério, bem comprometido e bem bonito, assim, vale a pena. E para a gente fechar a live hoje, você quer deixar alguma fala final? E a gente, assim que a Andrea terminar, a gente vai passar o vídeo da Escola Pan-Americana para a gente conhecer um pouquinho, né, do movimento que a gente falou tanto. A gente vai conhecer um pouquinho mais de perto. É isso. Não, o que eu deixo é isso, gente. Trabalhem. Eu vou te falar que a vida está aí, as coisas estão aí. A gente também está vivendo Sim. num momento histórico em que nunca o acesso à informação foi tão possível, né? Sim.
Então, assim, quando as pessoas falam: "Ai, mas eu não sei, eu não posso, eu não quero", não existe isso, gente. Vocês têm o mundo na palma da mão, Literalmente. o mundo. Vocês têm o Sim. mundo na palma da mão de vocês. Vocês fazem parte de uma revolução histórica, né. Na minha época a gente não tinha isso, na época dos meus pais menos ainda, mas a gente tinha o espírito de luta, a gente tinha o espírito do propósito, a vontade. Então, Sim. assim, se você unir a facilidade dos dias de hoje, eu falo a facilidade, que eu falo é as possibilidades tecnológicas de acesso a coisas, né? Você tem ferramentas sofisticadíssimas na sua mão, né? A internet, você tem tudo no YouTube, tudo na internet, você tem acesso a Uhum. todas as bibliotecas, ao conhecimento. A gente está na era da luz, a era do conhecimento. Então, assim, Sim. usem o tempo de vocês para edificarem a vida de vocês. Se é a única coisa que eu posso dizer para vocês. Não percam o tempo de vocês. Claro, se divertir, todo mundo é humano, a gente merece dar risada, se divertir, tarará, mas não deixem os anos da vida de vocês passarem com besteira enfim, com coisas que não sejam valiosas para o futuro de vocês. É a única coisa que eu posso dizer. Muito, muito, muito obrigada. Foi incrível demais estar aqui com você e ter essa conversa hoje. Muito obrigada, Andréia. Beijo para todos. Até breve. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada a vocês aí de casa que estiveram com a gente e participaram do nosso chat. Na próxima semana a gente vai ter um pouquinho da rotina de trabalho do grupo Represente Dance Crew com o nosso professor Tiago Moretti e ainda temos alguns convidados muito incríveis vindo por aí. Obrigada, galera. Tchau.